Olha, eu me chamo José Maon, eu nasci na França em 1926 e entrei no seminário no fim da Segunda Guerra Mundial e me formei sacerdote em 51 e 10 anos depois o superior perguntou se eu podia vir para o Brasil porque o bispo de Santo André, Dom Jorge Marcos de Oliveira, pedia padres para ajudar na diocese, porque a diocese crescia muito e tinha poucos padres para atender o povo. Aí de Santo André, aí foi para Mauá. Primeiro Santa Teresinha, em Santo André, no bairro de Santa Teresinha. Mais para cá, mais para cá. Sempre viu o seu... Sim, senhor. O senhor olha para aqui. Então, mais perto um pouco. Tá ótimo daí. Mais perto. O fio não vai chegar até lá. Não, vai. É só para ele ouvir. Pode perguntar Tá bom? à vontade. Então, aí o senhor comenta como é que foi a sua saída de Santo André para ir para Mauá, para atender a população de Mauá. Bom, eu nasci no norte da França. Sou nortista. Eu me chamo José Maon e conheci a Segunda Guerra Mundial. Nasci em 1926. No começo da Segunda Guerra, tinha 12 anos. Quando ela terminou, ia fazer 18. E eu senti que tinha uma vocação. Entrei no seminário depois do curso secundário e fui ordenado padre em Paris em 1951. E fiquei 10 anos na região de Paris, nos subúrbios, e em 1961 o nosso superior me perguntou se eu aceitava de vir para o Brasil, porque o bispo de Santo André, Dom Jorge Marcos de Oliveira, precisava de padres numa região que crescia muito por causa da criação das indústrias, e ele queria padres para cuidar das paróquias da periferia. Então cheguei aqui em dezembro de 61 e o Dom Jorge me mandou 10 anos para a paróquia de Santa Teresinha, no bairro de Santa Teresinha, em Santo André. E depois, em 1971, nessa época já era a ditadura militar, que ela começou em 64 e ela ficou muito mais forte a partir do ato institucional número 5, em dezembro de 68, e em 71 eu cheguei para Mauá, em 2 bairros, Parque das Américas e Jardim Zaire. E quando eu cheguei no Jardim Zaire, tinha tido em 69 muitas pessoas da comunidade, na base de 20 e poucos, que o DOPS levou para o Ban, e onde eles foram torturados muito tempo. E quando eu cheguei, a comunidade paroquial estava muito traumatizada por essas prisões. Alguns foram soltos depois de 3 meses e contaram tudo o que eles sofreram nas prisões do DOPS. E quando eu cheguei, então, a paróquia, o pessoal tinha medo de ir na igreja, porque muitas vezes tinha gente do DOPS, a paisana, que vinham para gravar o que o padre dizia durante a missa, para tentar descobrir quem eram os animadores do grupo, que era um grupo clandestino que lutava contra a ditadura militar. Então tem muitos que ainda estão vivos, a Virgínia, a Júlia, muitos outros, e tem um que naquela época, Raimundo do Jardim Zaire, foi assassinado pela ditadura militar. Ele tinha sido operado num hospital e estava se restabelecendo quando o DOPS foi buscar ele no hospital. A direção do hospital recusou. Então, uma ambulância militar com um médico militar chegou no hospital e exigiu que fosse entregue. Então, o hospital entregou Raimundo e uma semana depois trouxeram o corpo dele num caixão. Tinha sido torturado e morto das consequências das torturas, visto o estado de saúde dele naquela época, que estava muito fraco. Então,
eu tive muitos momentos assim. A comunidade paroquial fazia a coleta de mantimentos para ajudar as famílias, porque todos que foram presos perderam o emprego, não recebiam mais salários e as famílias deles estavam com muita dificuldade. Depois, nós criamos, aliás, já existia fazia alguns anos, uma pequena gráfica clandestina, que naquela época era uma máquina Gestetner com stencil, que a gente batia durante a noite e depois passava na máquina e o pessoal se espalhava para distribuir à noite nas casas ou então, de maneira escondidos, no lugar onde eles viviam no bairro ou alguns que trabalhavam no lugar de trabalho. Mas quando a polícia tinha conhecimento desses panfletos clandestinos, então eles queriam saber de onde vinham esses panfletos. É claro que a paróquia onde existia muitos jovens ligados à AP, a ação popular, a paróquia era muito visada. Então nós devíamos tomar muito cuidado. Eles colocavam armadilhas para saber o que a gente fazia e nós devíamos tomar muito cuidado para não cair nas armadilhas. Ninguém podia telefonar, porque assim a gente sabia que o telefone estava sendo grampeado. E assim nós continuamos. Eu lembro de um fato que me marcou profundamente, porque foi um dia em que nem sei como explicar, mas eu consegui tirar 2 jovens de Mauá, que estavam presos no DOPS. Eu lembro até o dia, foi no dia 2 de novembro de 1973, 2 de novembro é dia de finados, e o pessoal tinha combinado de fazer um panfleto para denunciar o que a ditadura militar estava fazendo, e eles foram distribuir o panfleto no cemitério de Mauá. Um que se chama Santa Lídia e outro que é a Vila Vitória. E um deles, que era da paróquia do Parque das Américas, se chama Marinho, ele tinha 17 anos, era do grupo jovem e estava distribuindo quando a polícia chegou e levou. Aí foram avisar a família, a mãe ficou muito preocupada, ela veio imediatamente falar comigo e disse que o filho, além de menor, estava sem documentos. Então eu falei para ela trazer os documentos do filho que ia tentar entregar. Aí eu me dirigi com os documentos até a Polícia Militar de Mauá, na Avenida Capitão João, no centro, e no caminho alguém veio me avisar que no cemitério da Vila Vitória um outro chamado Expedito tinha sido preso também. Quando cheguei na polícia, perguntei aonde estavam os 2, porque um dos 2 não tinha documentos, e os policiais responderam: o DOPS já levou eles para São Paulo. Aí eu fiquei muito preocupado, porque eu pensei, agora, levados para São Paulo no DOPS, o que eles vão fazer desses jovens? E o Marinho, de 17 anos, sem documentos. Aí eu pensei, e não tinha carro naquela época, e eu falei, eu vou no DOPS. Tentar fazer alguma coisa, pelo menos entregar os documentos. Aí fui na estação do trem de Mauá, tomei o trem para São Paulo, e eu fiquei rezando o tempo todo de Mauá até São Paulo para pedir a Deus que me ajude, porque nunca tinha entrado no DOPS. E quando cheguei no prédio, então eu vi um policial na entrada, expliquei o caso, ele me pediu para esperar, subiu no 2º andar, daqui a pouco ele desceu e ele me convidou a subir com ele. Aí cheguei na sala do chefe do DOPS, eu me identifiquei, isso ajudou um pouco, porque um padre francês estrangeiro que veio para o Brasil para cuidar de uma paróquia em Mauá, que mal fala português naquela época, que vem para trazer os documentos de um jovem brasileiro que o DOPS tinha
trazido há pouco tempo. Então ele me escutou com muita atenção e olhou os documentos do rapaz e ele falou para mim: eu vou soltar o Marinho. Quando ele falou soltar o Marinho, nunca tinha imaginado isso. Aí pensei, bom, então vou aproveitar da decisão que ele tomou para dizer: doutor, tem um outro que se chama Expedito, que igualmente está preso aqui. Aí o chefe, ele levantou, ele falou para mim: você conhece esse Expedito? Na realidade, quase não conhecia. Tinha visto 2 ou 3 vezes. Ele falou: então vem comigo. Ele abriu uma sala grande, tinha um banco e tinha um rapaz sentado que escondia o rosto com as mãos. Ele falou: veja se é ele. Aí eu cheguei perto desse rapaz, sentei, falei: Expedito, eu sou o padre José Mahon e eu vim aqui para te ajudar. Mas esse Expedito estava num estado de choque tão grande que ele nem abriu as mãos. Ele continuou do mesmo jeito que estava. Aí falei uma segunda vez: Expedito, fala alguma coisa, estou aqui perto de você, esperando que era ele, o Expedito. Nada. Continuou, mesma posição. Aí uma terceira vez eu tentei, e quando tentei a terceira vez, o chefe do DOPS abre a porta e fala: é ele o Expedito? Aí falei: é ele sim. Mas não sabia. E ele falou: então eu vou soltar ele também. Aí peguei o Expedito pelo braço, ajudei ele a andar, nós descemos os 2 andares, embaixo tinha o Marinho que esperava, que pegou o Expedito pelo outro braço, e nós saímos livres do DOPS, era mais ou menos 9h30 da noite, aí fomos a pé até a Estação da Luz, nós ajudamos ele a descer a escadaria, naquela época tinha uma escadaria para descer, e esperamos o trem de Mauá. Quando o trem chegou, eu lembro que não tinha quase ninguém no trem, porque era muito tarde da noite, era um dia feriado, tinha algumas pessoas no trem, fomos nos sentar no banco, e o Marinho não conhecia o Expedito, e o trem foi. Quando o trem chegou por volta de Utinga, parece que esse Expedito acordou. Ele abriu os olhos, ele olhava em todo lugar, ele tinha sido drogado, anestesiado, não sei. Aí ele olhou para mim, aí eu expliquei novamente, ele não sabia nada do que tinha acontecido, e ele recuperou toda a fala e lembrava de tudo. E foi assim que chegamos até Mauá, por volta das 10h30 da noite, e cada um foi para casa, e eu também fui à casa paroquial. Foi um dia que me marcou muito, porque é a primeira vez e a única vez que eu entrei no prédio do DOPS e realmente consegui uma coisa que nunca tinha esperado. Aí é um pouco o ambiente onde nós estávamos. É muito difícil hoje imaginar o ambiente onde vivia o povo. Medo em todo lugar, medo de falar, medo de escrever, medo de telefonar, medo de conversar com uma pessoa desconhecida. E sempre essa censura que estava em todo lugar. Também teve outras coisas que aconteceram várias vezes, e esconder pessoas que a polícia estava procurando. Isso eu me lembro 5 ou 6 vezes, o pessoal chegava, pessoas conhecidas, dizendo: olha, aqui tem uma pessoa que está sendo procurado pelo DOPS. Pode esconder na casa paroquial? Aí eu levava o pessoal na casa paroquial e ele ficava escondido num quarto. Aí ele tomava as refeições, ele lia um livro,
ficava desocupado o dia inteiro. Quando chegava a noite, a gente conversava um pouco, e depois de alguns dias, tem um que ficou 3 semanas. Então eles diziam que iam sair, e saíam durante a noite, e iam para outros lugares. Isso é todo um clima que eu vivi. Sendo padre de paróquia, tinha que fazer todo o serviço da paróquia, as missas, casamentos, batizados, mas tinha todo esse aspecto de lutar para ajudar o povo que estava sofrendo da ditadura. Eu fiz isso praticamente de 64 até as greves de 78, 79, 80. A greve de 80 foi uma coisa extraordinária, porque naquela época o Lula estava preso. E do dia 1º de maio, todos os anos tem a Missa do Trabalhador na Igreja Matriz Nossa Senhora da Boa Viagem, em São Bernardo do Campo. E naquele dia, que era o momento da greve geral, no ABC, então a polícia e o exército foram enviados para fechar o município de São Bernardo. Todos os ônibus que chegavam com trabalhadores para participar da missa eram bloqueados na entrada de São Bernardo. E na Pereira Barreto, mesma coisa, todas as avenidas que chegavam para São Bernardo. Naquela época estava no Jardim Zaire, em Mauá. Nós alugamos 2 ônibus e eu lembro muito bem que um dos 2 motoristas, ele sabendo pelo rádio que São Bernardo estava totalmente proibido de entrar, ele disse que conhecia um caminho de terra que vinha pelos morros. Naquela época os morros eram desocupados, morros como o sítio dos Vianas e outros, e que ele conseguiria chegar no centro de Mauá sem encontrar a polícia. E assim fizemos. E nós tivemos aquela missa do 1º de maio. O Vicentino estava presente com alguns outros deputados. Dentro da igreja tinha mais ou menos 2.000 trabalhadores e fora tinha mais de 50.000. E quando terminou a missa do 1º de maio, nós soubemos que a passeata que estava prevista estava sendo impedido pelas autoridades militares. Então eu me lembro muito bem que Vicentino foi na frente, pegou o microfone e ele falou para a multidão que estava na igreja: olha, a passeata está proibida. Então vocês acham que devemos voltar para casa ou fazer a passeata contra a decisão das autoridades? Todo mundo levantou a mão querendo fazer a passeata. Então Dom Cláudio, que era bispo naquela época, ele reuniu uns 40 padres que celebravam com ele e nós resolvemos que nós íamos participar da passeata e ir na frente. Que se alguém fosse apanhar, nós seríamos os primeiros. Claro que nós estávamos morrendo de medo. E no momento em que nós estávamos saindo da igreja, veio uma ordem de Brasília. Provavelmente um chefe do exército deve ter entrado em contato com Brasília para dizer que a situação estava muito tensa, que talvez tinha 2.000 soldados para mais de 60.000 trabalhadores. Então Brasília deu a ordem da polícia e do exército se retirar e deixar o povo fazer a passeata que estava prevista. Então em 10 minutos, saindo da igreja, a gente via todos os soldados correndo para entrar nos caminhões. Em 10 minutos não tinha mais nenhum soldado, nenhum policial. E começamos a passeata da Vitória, cantando. Foi uma passeata extraordinária. Demos toda a volta pela Marechal Deodoro, o Paço Municipal,
até o estádio da Vila Euclides, onde fazíamos as reuniões todos os dias. Então são lembranças que eu tenho aqui da época da ditadura militar e das lutas que a gente tenta falar juntos, porque ninguém trabalhava sozinho, todo mundo trabalhava em contato com os outros e tentamos lutar. No fim foi que o general Figueiredo, que naquela época, 1980, estava. Eu me lembro que na passeata que foi da Igreja Matriz até o estádio da Vila Euclides, o povo, aquela multidão, que devia ter certamente mais de 50 mil, entre 50 e 100 mil pessoas, a gente cantava sempre: chora Figueiredo, Figueiredo chora, chora Figueiredo que chegou a tua hora. Cantei isso mais de 200 vezes. Todo o percurso, todo mundo cantava, se abraçava, foi um ambiente de festa. Pronto. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, voltando um pouquinho no tempo, sobre as lutas dos moradores daqueles bairros, Parque das Américas e Jardim Zaira, que eram bairros na época relativamente novos, né, de imigrantes. Então, eu sei que a ditadura, até uma luta por água, por luz, por esgoto, era alvo de repressão, né? Sim, como o Parque das Américas e Zaira também, mas Zaira é um bairro que já existia desde 62, 63. Agora, Mauá começou em 69, 6 anos depois, quando o cunhado do Maluf, Roberto Lutifala, porque a irmã dele casou com o Maluf. A esposa do Maluf é uma Lutifala. E ele começou a vender os terrenos no Parque das Américas. Aí foi outro tipo de luta, porque o pessoal queria viver. Não tinha água, não tinha esgoto, não tinha luz na rua, não tinha asfalto. Quando chovia, tinha buracos nas ruas tão grandes que uma vez eu fui tirar fotos, tinha buracos onde podia cair inteiro um caminhão. Então o pessoal começou a se unir para reclamar a luz na rua, a água. Aí era mais contato com os vereadores, a prefeitura, e conseguimos muitas coisas. Escolas também. Tinha uma escola, que é a Escola Parque das Américas. Quando chovia, o ônibus não passava, porque como tem muitos morros, os ônibus não conseguiam subir com aquela rua de barro que escorregava muito, subia um pouco, descia, então os ônibus não passavam, o povo podia trabalhar. Fizemos um trabalho enorme para conseguir a paradinha do trem à estação de Guapituba. Não tinha estação de Guapituba, não existia. E o trem só tinha um trilho, não tinha o dobro. Passava um trem e esperava em Ribeirão Pires para o outro poder chegar. Depois eles dobraram, porque o povo esperava o ônibus que vinha ou não vinha. Então tem muita gente que atravessava a linha do trem para tomar o ônibus que fazia Ribeirão Pires, Parque Pedro II em São Paulo. Então só que na época, nas certas épocas do ano, agora no mês de maio, tinha muita cerração de manhã. E bastante vezes tem pessoas que sabiam que o ônibus estava chegando, eles queriam para pegar o ônibus para não perder o horário, e o trem passava. E teve muitos mortos que o trem pegou quando eles estavam atravessando a linha. Aí a gente fez várias missas, concentrações, para pedir que fosse construída uma estação de Guapituba naquele lugar. Conseguimos, mas vários anos depois. Depois fizeram o asfalto, fizeram a canalização do rio, tinha um riozinho na rua Havana,
que era poluído de ratos que entravam nas casas, porque o pessoal jogava o lixo no córrego, aí os ratos chegavam, aí era uma situação, mas o povo unido conseguiu que o bairro melhorou muito. E no Jardim Zaira foi a mesma coisa, tinha o bairro do Macuco, que é ao lado do Zaire, que pertence ao Zaire, então eles pediram também as melhorias. Tinha uma grande favela que foi urbanizada depois agora tem uma escola, tem um centro de saúde. Depois, naquela época, tinha um ônibus que saía do centro de Mauá, que se chamava Jardim Zaira. Hoje, tem Zaira 1, Zaira 2, Zaira 3, de tanto que o bairro cresceu. Aí, a união dos moradores conseguiu muitas coisas e continua hoje. Agora, hoje, estou mais em Santo André, mas eu sei que continua. Só que hoje, a capacidade de luta do povo mudou. Não é o mesmo ambiente do que naquela época. A gente não pode comparar a época que o povo sofria na ditadura e a maneira de viver do povo de hoje. São duas coisas tão diferentes que é difícil comparar. Mas teve muitas lutas. Teve aquelas comunidades eclesiais de base, teve a pastoral operária, teve a Associação das Donas de Casa, teve a Ação Católica Operária, teve a Juventude Operária Cristã, teve muitos movimentos que trabalhavam todos juntos no mesmo sentido. E agora, quando o senhor saiu da França, o senhor imaginava que iria encontrar essa situação no Brasil? Olha, eu vim aqui disposto a tudo. Agora, quando eu cheguei ao Brasil, fui recebido com tanta gentileza que eu não falava nada, nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. E o povo vinha abraçar, convidar para almoçar em casa. É uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia encontrar um povo tão acolhedor. E esse povo acolhedor que sofria tanto da ditadura. Mas então, agora, em Santa Teresinha o povo era acolhedor. Em Mauá o povo era acolhedor. Em todo lugar onde eu vou. E quando eu tive a oportunidade de viajar para o Brasil, fui em Minas Gerais, fui na Bahia, fui em Pernambuco, fui no Piauí, fui no Ceará. A mesma acolhida em todo lugar. Eu acho que o povo do Brasil é um povo abençoado, porque é um povo acolhedor que nunca encontrei igual na Europa. Nunca. Nunca. Muito diferente, muito diferente. Aliás, os brasileiros que vão para Portugal, para Espanha, para Paris, eles sofrem. Porque eles pensam que o povo da Europa é como o povo do Brasil, e eles percebem que não é não, que é muito diferente. Então eles se reúnem entre si brasileiros para fazer pequenas comunidades, porque eles têm muita dificuldade a se entrosar. Mas aqui no Brasil é a maior facilidade. Dom Jorge nos recebeu de braços abertos e os amigos que a gente encontrou foi uma facilidade muito grande. Então não sabia, vim aqui para ver e estou vendo. E hoje é a mesma coisa. Eu estou vendo a situação. Atualmente, por exemplo, eu vejo o problema do alcoolismo, das drogas, da desunião das famílias, que é uma coisa impressionante. Então, eu tento fazer alguma coisa para me adaptar à situação de hoje. Porque a situação da época de 64, 65, ela mudou completamente. Mas tem que... Eu estou aqui hoje, não estou aqui para lembrar o passado. Eu lembro o passado quando vem perguntar, como eu estou fazendo hoje, mas tem que responder à situação do presente. Agora, a gente, quando fala do passado, é que a gente não quer que se repita esses episódios pelos quais o senhor passou e a população passou, né? Que hoje muita gente fala, a ditadura era melhor, mas realmente sabe o que está falando, né? O senhor mesmo vinha conversando agora há pouquinho sobre a questão da liberdade, né?
Sim. Como que a liberdade é importante para o ser humano, e a gente não tinha nenhuma liberdade na ditadura, né? Sim, mas, por exemplo, o trabalho escravo, ele existe em São Paulo, com os bolivianos, não sei, o haitiano também, existe nas fazendas do Pará. Depois, a pessoa os jovens que desaparecem e são levados para outros países para a prostituição, principalmente jovens de 15 a 20 anos, existe isso, existe. Tem uma pessoa que eu conheço em Santo André, se chama Genária, uma pessoa negra, muito lutadora, que se apresentou várias vezes como candidata a vereador. A filha dela sumiu. 3 anos depois, ela soube que a filha estava em Madrid, na prostituição, tinha sido levado para lá para se prostituir. Aí teve todo o movimento dos moradores e ela conseguiu recuperar a filha, trazer ela de volta para o Brasil. Que é um tema da campanha da fraternidade. De hoje, exatamente. Também a venda de órgãos, dos rins, do coração, do pulmão, dos olhos. Isso são coisas que existem. E tem jovens no Nordeste, aqui em São Paulo não sei, mas no Nordeste tem jovens que são sequestrados, colocados em barcos e levados, ninguém sabe para onde, nunca mais voltam. E a gente sabe que um coração de uma pessoa que acaba de morrer assassinado é vendido R$100.000. Os rins, o pulmão, os olhos, isso existe ainda hoje. Existe. A gente sabe. Então a campanha da fraternidade quer alertar as pessoas sobre essa realidade. Para a juventude, a gente sabe que hoje a juventude tem saído para a rua, né? Às vezes talvez não com uma proposta assim ainda muito clara, mas enfim, tem expressado, né, as suas insatisfações. O que o senhor teria a dizer para esses jovens de hoje? Bom, quando eles se manifestam de maneira organizada, ordeira, para exigir das autoridades que façam alguma coisa para os jovens, realmente eles têm razão. Nós temos, nas comunidades paroquiais, temos grupos de jovens, agora são 120, 150, é muito, na realidade é pouco comparado ao número de jovens que tem em nossos bairros, mas aqueles jovens que pertencem às comunidades paroquiais, eles estão muito animados para fazer alguma coisa para ajudar os outros. Agora, sempre tem desordeiros também, depois tem a praga da droga, que o drogado não sabe mais o que faz. Então ele rouba, ele assalta, ele leva o dinheiro da própria família para comprar droga, depois não sabe o que ele faz e faz esses assaltos que a gente sabe todo dia. Chega armados ou com facas e exige que o pessoal desce do carro e deixe eles fugir com o carro, ou então entrega o dinheiro, a carteira, o celular. Isso é uma coisa constante. O que fazer? A nossa juventude não tem muita esperança de um futuro melhor. Então eles fazem qualquer coisa. Eu só queria lembrar que esses atos que nós estamos fazendo em Mauá, já houve no Brasil inteiro sobre ditadura, na realidade uma descomemoração da ditadura, tem a iniciativa de vários sindicatos lá, inclusive sindicatos petroleiros, de químicos do ABC, né? Jornalistas também, os minérios. Então, porque os trabalhadores, na realidade, foram os primeiros que sofreram o impacto, né, da ditadura. Inclusive, os sindicatos petroleiros lá de Mauá, que foi um dos temas do João Goulart, naquele famoso discurso do dia 13 de março de 64, quando anunciou a encampação da refinaria União. Eu acho que foi um dos motivos, bom, havia vários motivos, né? A burguesia realmente não queria o governo de João Goulart, mas foi também um dos motivos que eles se apegaram para dar o golpe, e em seguida os trabalhadores, os petroleiros foram 68 demitidos, perseguidos, né,
Então, essa iniciativa hoje dos sindicatos locais, como é que o senhor vê? Assim, eu vejo como muito importante, né? Porque está relembrando uma luta, né, que foi desde o tempo né, de antes da ditadura por seus direitos, né, e que foram trucados, né, com o golpe. Nós temos um inimigo extremamente poderoso, e o poder econômico, o capitalismo, o poder do dinheiro. E o povo pobre, diante do poder do dinheiro, dos banqueiros, não pode nada a não ser que seja uma luta unida. E o sindicato é o organismo que pode reunir os trabalhadores para lutar juntos. Então, o sindicato é a força do trabalhador. Trabalhador unido nunca será vencido. A gente falou isso tantas e tantas, mas é verdade. Um operário sozinho nunca vai conseguir nada. Pode conseguir uma promoção individual, mas não leva a nada. Agora, se a gente quer melhorar a situação do trabalhador no Brasil, tem que passar pela união. E a união é o sindicato. E quem não acredita no sindicato, nós devemos fazer de tudo para dizer que o sindicato, mesmo com defeitos que pode ter, todo mundo tem defeitos, mas o sindicato é o organismo que apoia a luta dos trabalhadores. Isso não tem dúvida nenhuma. Muito bem. Só uma perguntazinha sobre as manifestações de junho do ano passado. Como é que o senhor vê? O senhor acha que está o início de uma nova revolução, uma nova mudança no nosso país, aquelas manifestações daqueles jovens? As manifestações do mês de junho do ano passado vai fazer um ano. Eu penso que eles exprimiam o descontamento do povo e principalmente da juventude. E isso é uma pergunta muito forte para os nossos governantes. Agora, eu tenho impressão, mas não conheço muito bem os aspectos escondidos, tenho a impressão que essas manifestações falharam por falta de uma organização. Foi uma coisa que saiu um pouco de improviso, juntou muita gente, mas na realidade, quem é que organizou? Com quem a gente pode conversar? Com quem a gente vai sentar na mesa para discutir? Na realidade, não apareceu. Então criou uma situação um pouco difícil. Não sei se esse tipo de manifestação pode chegar a um resultado muito bom para a população. Não sei. Que mostra um descontentamento, mostra. Agora, é assim que deve fazer e eu não sei responder.